Hoje o nosso tema é bênção. Sentir-se abençoada pelo pai e mãe. Você já parou para pensar o quanto é importante a gente se sentir abençoado, abençoada pelos nossos pais? Independente se eles estão vivos ou não, independente da nossa relação de proximidade que nós temos com eles, sentir-se abençoada ou abençoado pelo pai e pela mãe é algo como você ganhar um presente ou então uma espécie de aprovação para que você, a partir daquele momento que você foi abençoado pelos pais, para que você possa fazer qualquer coisa que você quiser, que você sentir vontade, que você vai ser próspero no seu caminho. A palavra bênção, né? Na verdade, o abençoar é um costume extremamente antigo. Não sei se você já reparou o quanto é antigo o costume de pedir a bênção para os pais, a bênção para os padrinhos, pedir a bênção para o padre, o pastor, a mãe de santo, o pai de santo. Não importa a questão de religião. O pedir a bênção, antigamente, em que se pedia a bênção para os reis, que se pediam a bênção para os pais, era algo como permissão para que você pudesse seguir o teu caminho, né? Então, hoje eu tô pedindo aqui a bênção para minha mãe. Então, eu vou sair de casa, a bênção, mãe. E aí, você sai de casa, ela te abençoa, você sai de casa, pronto, agora eu posso começar meu dia, agora eu posso fazer aquilo que eu tinha para fazer. Então, ou então no casamento, né? Você toma a bênção, é assim que eles dizem, né? Você toma a bênção dos seus pais, dos seus sogros. Pra que isso? Por que isso? É uma espécie de aprovação, né? Como se você ganhasse um certificado aprovando que você... Olha, agora você pode seguir sua vida de casado, que tá tudo certo, vai dar tudo certo daqui pra frente. E de certa forma é isso que a gente sente, né? Quando recebe essa aprovação. Tá, mas e se eu não me dou bem com os meus pais? E se meus pais me abandonaram? E se eu fui adotiva ou adotivo? Se eu fui um filho adotivo? Ok, nós estamos então falando de várias situações que não são poucas, né? São até bem comuns. E vamos agora falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Então, na primeira situação, eu não me dou bem com os meus pais. O que acontece com uma pessoa que não se dá bem com os pais, ou então que não fala com um ou os dois, né? Tanto com o pai quanto com a mãe, ou ser filho de dois pais ou filho de duas mães, não importa, tá? Se naquele momento você não se dá bem, nunca se deu bem com um ou com os dois, vai existir em algum momento um bloqueio energético, isso a constelação explica, mas é mais do que só a constelação familiar falar sobre esse bloqueio, tá? Existe um bloqueio kármico, né? É um bloqueio, na verdade, hereditário, justamente porque existe uma coisa chamada consciência coletiva. Então, tá no nosso consciente coletivo que nós devemos honrar pai e mãe. Isso é uma lei da constelação sistêmica e digo mais, isso é uma lei bíblica, tá? Todas as religiões falam isso. Mas eu sou ateu. Ok, em algum momento da tua vida você percebeu que você tem que honrar seu pai e sua mãe, nem que seja porque eles ensinaram você assim, tá? Então, você sabe que você tem que respeitá-los. Honrar é uma forma de respeito. E se você não se dá bem com seus pais? Existe um bloqueio mental que você vai gerar, além, é claro, de um bloqueio energético que a constelação explica. Esse bloqueio mental que vai ser gerado, esse bloqueio energético que vai ser gerado, vai impedir em algum momento que você seja próspero. Seja prosperidade financeira, tá? Não necessariamente só isso é prosperidade. Hoje as pessoas tomam prosperidade como só dinheiro, mas não tô falando só disso. Seja como na vida amorosa, seja como mãe e pai de uma criança, seja como, sei lá, na vida de trabalho, na saúde, tá? Então, diversos campos podem ter problemas se você não está honrando pai e mãe. Tá bom, então... Voltando naquele momento em que eu não me dou bem com os meus pais, logo eu não me sinto abençoado por eles. Imagina que você tomou uma escolha que eles não aprovaram e por isso gerou aí um rompimento de relacionamento. O que você imagina que é possível que aconteça? Você vai ser 100% feliz? Você vai ser 100% próspero? Ok, aquilo que você escolheu pode até dar certo, mas e todo o restante? Tá tudo fluindo? Você se sente 100% livre, não se sente nem um pouco culpado,
nem um pouco culpada. Sempre vai ter alguma coisa para ser resolvido. Sempre vai ter um problema, uma pedra no caminho que pode ser removida, retirada ou diminuída. E é isso que nós precisamos entender. A bênção do pai e da mãe em relação ao filho, as bênçãos e a libertação, não é o pai e a mãe que precisam entregar, é o filho que precisa ouvir, é o filho que precisa receber. Então, se você como filho não teve a bênção dos seus pais para algum projeto, para algo na sua vida, teve um bloqueio porque não se dá bem com eles, não tem afetividade, não sente afetividade por eles, ou qualquer questão qualquer questão assim, de afeto mesmo, né, de carinho, de troca, que você tenha com eles, isso vai afetar a sua vida daquele momento em diante de uma forma que talvez você nem perceba. Só vai perceber, talvez, quando se tornar pai ou mãe, ou quando vivenciar uma situação em que você se coloca num lugar como eles. Porque é isso que nós fazemos. Quando existe uma exclusão, na constelação familiar nós explicamos sobre isso, quando existe uma exclusão, principalmente se for uma exclusão de mãe e pai, quando existe essa exclusão, você gera a tendência da repetição. Por quê? Porque o sistema quer integrar todo mundo. E para integrar, ele precisa que você enxergue aquele que foi excluído. A próxima geração tem que enxergar aquele que foi excluído. Então vai vir uma pessoa muito parecida com aquele que foi excluído. Certo? Então talvez você seja essa pessoa. Se você tem um problema no relacionamento com seus pais, pode ser que seus pais também tenham problemas nos relacionamentos com os pais deles. E algo muito antigo, você não sabe nem de quando começou. E você está repetindo esse padrão. E, novamente, você não vai se sentir próspero. Você vai se sentir culpado de conquistar coisas. Pode ser até que você não conquiste absolutamente nada. E pode ser que se você tenha conquistado ainda não está suficiente, você não se sente feliz. Porque você não teve a bênção dos seus pais. Você não teve a aprovação. E talvez você busque por essa aprovação 100% do seu tempo de qualquer pessoa que você veja como autoridade, seja um chefe, seja alguém que te deu um curso que você gosta, seja uma figura política, seja uma figura artística, não importa, você vai buscar por essa aprovação de alguém que você considera autoridade, porque os seus pais são autoridade. E se eles não te aprovam, você vai buscar a aprovação de alguém. Entende? A energia da aprovação vai sempre existir. Talvez você projete essa energia em outra pessoa. Né, em outra, talvez no trabalho, ou talvez até em você mesmo. Você precisa se autoafirmar, você precisa aprovar, você precisa se provar, entende? Então, a partir desse momento, dessa nossa historinha, você não teve a bênção, logo você não vai ter logo você não vai colher os frutos positivos de tudo aquilo que você fez. Pode ser que você seja muito bem resolvido, pode ser que você tenha resolvido com constelação, reprogramação, e ainda assim não tenha aquela afinidade com seus pais. Mas só o fato de você enxergá-los e ter sentido que eles te abençoaram de alguma forma, mesmo que eles tenham dito não, a ressignificação não importa o que aconteceu, importa como a gente entende e retrata, certo? E assim, na constelação a mesma coisa. Não importa o que aconteceu, importa como a gente vai resolver. E a partir do momento que você se sente aprovado por eles, mesmo que eles não tenham dito isso pra você, a sua vida muda completamente. Às vezes até o seu relacionamento com eles se torna melhor. Não que vai ser da noite pro dia, você vai acordar, vai estar lá deitado na cama dos seus pais junto com eles. Ai, que lindo, que família margarina. Não estamos falando disso. Mas eu vou dar o meu exemplo pra você entender. Já que aqui a gente sabe que o áudio é longo, né? Que o podcast é longo, mas falando sobre bênção. Em algum momento da minha vida, eu tive problemas com o meu pai, né? Eu tive problemas de várias questões em relação ao meu pai. A separação dos meus pais não foi uma coisa difícil pra mim, porque eles se separaram. Foi difícil porque o meu pai não estava no momento de aceitação daquela situação. Então, pra mim, foi meio complicado assistir um pai que não estava permitindo aquela separação, né, que os dois pudessem seguir, e eu, assistindo aquilo, não compreendia por que ele não liberava essa energia, né? Então eu já sentia que era algo que não estava aprovado por ele. Ok. Depois de um certo tempo, a adolescência chega e a gente se sente mais
A adolescência deixa a gente com os nervos à flor da pele, a gente fala mais coisas, a gente pensa menos, só age, né? O adolescente é ação, o que é importante também. Então, nesse meu período de adolescência, eu tive muitas questões em relação ao meu pai, de brigas, de não aceitar coisas dele, ele também, obviamente, não aceitar de mim. Então, nós ficamos vários meses sem nos falar, né, sem nos falarmos. Foi bem complicado. Com o tempo, as coisas vão se ajustando, eu fui compreendendo, fui entendendo, fui trabalhando constelação familiar, entre outras técnicas, e eu entendi que, na verdade, não é ele. É como eu percebo, é como eu sinto, é como eu, né? Então, eu trago a minha responsabilidade sobre aquela ação, né? Como eu me sinto quando ele diz tal coisa, como eu me sinto quando ele fala tal coisa. E é óbvio que essa percepção, ela não vem de criança e adolescente quando você ainda não tem quando você não tem uma ferramenta, né? Um psicólogo, um terapeuta, para te auxiliar nessa caminhada infantil, nessa caminhada do adolescente, né? Então, essa consciência vem mais pra frente, o que já deixou marcas, já deixou cicatrizes, né? Em relação à questão da bênção, o que aconteceu? Eu, por muito tempo, não me senti abençoada pelo meu pai. Por que eu não me sentia abençoada pelo meu pai? Porque nós brigávamos várias e várias vezes, porque eu tinha visões, como ainda tenho, visões muito diferentes das que ele tem. Das que ele tem como relacionamento, das que ele tem como prosperidade, como saúde, como vida, como política. São visões muito diferentes. Só que eu sou filha dele, eu sou parte dele. E se tem uma parte de mim que eu vejo, que pertence a ele, mas eu não o aceito, logo eu reprovo uma parte de mim. Entendeu por que a bênção é importante? Não é porque são os meus pais que estão me aprovando, é porque uma parte de mim se auto-aprovou. E isso é libertador. Depois de muitas coisas, inclusive da constelação, meu relacionamento com meu pai melhorou demais. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque hoje nós continuamos com as nossas diferenças, mas eu sei quais são as nossas semelhanças. E eu busco essas semelhanças para os assuntos, para as proximidades, e é sobre isso. Então a gente vai ajustando, né? A gente vai ajustando as afinidades, vai ajustando as semelhanças. Não é que vai esquecendo as diferenças, mas algumas não importam tanto. E como o meu olhar mudou, eu mudo as minhas atitudes. Se eu mudo as minhas atitudes, o mundo muda as atitudes em relação a mim. Então a minha vida muda. Por isso que a constelação, ela não é um tratamento, né? A gente diz que mas ela não é um tratamento. Ela é uma conscientização que você acaba mudando as suas atitudes por entender, por compreender e por integrar aquilo que precisava ser integrado. E por isso, o mundo ao seu redor muda, porque você mudou. Entende? Por isso que é como se fosse... Não é um tratamento, mas é como se fosse, tá? Então, contei aqui um pouquinho da minha história, né? Parece um desabafo. Contei aqui um pouquinho da minha história para você entender o quanto que é importante que a gente tenha, que a gente aceite, que é necessário ter essa bênção. A gente precisa se sentir abençoado. Porque essa bênção de pai e de mãe é a nossa libertação, é a nossa carta de liberdade, né? Para que você seja próspero, para que você seja pleno, para que você seja saudável, para que você escolha relacionamentos saudáveis. Para com isso de relacionamento abusivo, para de repetir o padrão da sua mãe e do seu pai. Começa uma coisa nova. Mas para isso, você precisa limpar o que é antigo, limpar as crenças antigas, limpar essa energia estagnada que se repete na sua família, no seu sistema familiar de geração em geração. Vamos começar uma vida nova, uma vida abençoada. Como que a gente começa? Recebendo bênção de mãe e pai. Entendeu? Ok, nós falamos sobre uma situação, né, em que você não se dá bem com seus pais ou um deles. E aí nós temos outras situações de abandono, ou então situação que você sofreu abandono por um, né, dos seus pais, ou então pelos dois, e você foi adotado por uma família. E aí? Qual que é a questão nesse caso, né? Então, nós temos aí dois sistemas familiares. O sistema que você pertence, no caso da adoção, né? O sistema que você pertence por estar ali, né, de forma sanguínea, e o sistema que você foi inserido de forma energética.
E é claro, o que eu tô falando aqui não tem nada a ver com afinidade, com amor, com escolha. Não tô falando de nada disso. O que eu tô falando aqui é sobre energia, tá bom? Do sistema familiar. E também, óbvio, sobre aquilo que tem na nossa mentalidade, no nosso programa inconsciente, que por vezes é o que nos rege e faz com que a gente tome escolhas não tão boas ou então escolhas maravilhosas que nos permitem prosperar. Nesse caso de abandono, é necessário sim, mesmo que você se sinta pleno, que haja a integração para que você não se sinta abandonado. Afinal, o abandono já ocorreu, a energia do abandono ela já ocorreu, já aconteceu. E ela vai ficar estagnada no seu campo se ela não estiver bem resolvida. Às vezes você já é bem resolvido com isso, tá tudo certo. Mas se você é bem resolvido, te garanto que você faz parte aí de uma gama de 5 a 10% das pessoas. Porque estar bem resolvido não é dizer, ok, tá tudo certo. Estar bem resolvido é você ser plenamente feliz com tudo o que aconteceu. E tá ok, já passou e tá tudo bem e você é pleno. Mas se você não é, se você não é próspero nas áreas que você gostaria de ser, se você tem medo de ser abandonado novamente, se você tem medo de ser traído, se você é desconfiado, pode ter certeza que esse abandono ainda está no seu campo energético. E digo mais, pode ser que você busque relacionamentos que te aprovem, ou que aprovem aquilo que você acredita, que você vai ser abandonado. E por vezes você pode ser traído e abandonado. Tá bom, mas o que tem a ver a bênção da mãe e do pai com essas situações? Independente se seus pais te abandonaram, se um dos seus pais te abandonou, se eles morreram, nós estamos falando de abandono no geral, tá? A criança não vai entender a presença, a falta, né? A ausência dos pais para a criança no momento da ausência é independente se o pai ou a mãe faleceram ou se eles foram embora porque quiseram. Ou se eles abandonaram essa criança em algum local. Tá? Isso eu tô falando, pode ser a casa da avó, a casa do vô, pode ser adoção voluntária, tá? Isso existe, isso é maravilhoso, inclusive, a mãe e o pai saberem que podem levar com segurança as crianças que eles poderiam ter abandonado, por exemplo, na rua, né? Em situações terríveis. Então, existe a entrega voluntária, tá? Ok, vamos voltar. Nesse momento em que houve um abandono, como eu disse, independente se foi por partidas, se foi por morte ou não, gerou ali aquele trauma, gerou ali aquela situação. E a partir daquele momento você não tem mais a aprovação dos seus pais, porque tudo que você fizer não vai ter o pai ou a mãe, ou os dois, para validarem aquilo, né? Para validarem aquele teu caminho. E aí, como é que faz? E aí a constelação vem para integrar. Independente do que aconteceu, existem ancestrais. Isso me emociona, viu? Existem ancestrais que podem não ter... digamos que eles não concordem com o que aconteceu, tá? Os ancestrais, eles querem você faz parte daquele sistema. E se você foi excluído daquele sistema? Mas aqueles ancestrais querem te integrar. Imagina que você foi um filho adotivo. Você é um filho adotivo, né? Foi adotado por uma mãe, por um pai muito amorosos, que te amam e que te validam, né? E que te dão toda a bênção necessária. E você está muito bem resolvido com isso. Então não é para você que eu tô falando. Eu tô falando para você que ainda tem alguma questão, que se sente muito... tem medo da traição, tem medo de ser abandonado, se envolve em relacionamentos abusivos, se envolve em relacionamentos tóxicos, se envolve em trabalhos que você é pisoteado. É para você que eu tô falando. É para você. O sistema da sua família sanguínea, da sua família biológica, ele quer te integrar, porque você foi excluído. Então, você pode não ter tido a bênção do pai e da mãe, porque você foi excluído. Mas você tem a necessidade da bênção dos seus ancestrais. Eles querem te abençoar. Então, a constelação traz isso. A constelação traz isso para você. A reprogramação traz isso para você. Traz essa integração. Seus avós te abençoam. E se tem alguém que é maior do que seu pai e sua mãe, são seus avós. Eles são maiores. Na hierarquia, eles são maiores. E a partir do momento que você recebe essa bênção, que você recebe esse aval de que agora vai, meu filho, tua vida vai ser maravilhosa. Agora vai, meu filho, sua vida que é maravilhosa, agora vai ser melhor ainda. Você se sente livre.
do medo, você se sente livre do abandono, você se sente livre para ser quem você quiser. E isso é fantástico, você não tem noção do quanto é fantástico se sentir livre. Você se sente abençoado. E uma pessoa abençoada, ela é capaz de fazer qualquer coisa que ela quiser. A pessoa abençoada por mãe e pai, a pessoa abençoada pelos ancestrais, ela se sente poderosa do jeito mais positivo possível. E se sentir poderoso é uma ferramenta fantástica. Você se sente 100% no seu estado de plenitude. Uma pessoa abençoada, nada para essa pessoa. Então, se você passa por uma situação dessa, busque constelação familiar, busque reprogramação emocional, busque um tratamento auxiliar, busque um psicólogo se você quiser, mas o importante é que você precisa, é quase como uma necessidade dessa aprovação, dessa bênção. Você tem que se sentir abençoado, que é o momento que você sozinho se abençoa também. E essa é a parte mais importante, como eu já falei, né? Se as minhas metades, elas me abençoam, eu por inteiro me sinto abençoado. Faz sentido para você? Então, dentro de tudo isso que eu falei para vocês, eu quero deixar aqui registrado uma forma de você se sentir abençoado por pai e mãe, mesmo quando eles não te abençoam, pelas palavras. Você consegue, através de técnicas, de ferramentas, de autoconhecimento, através da própria constelação, você consegue essas ferramentas, essas técnicas, para você se libertar. E é isso que eu quero que você entenda. Se você não é terapeuta, se você busca autoconhecimento, se você gosta dessas ferramentas, você precisa, primeiro, ver se isso faz parte, se isso faz sentido para você. Se você é uma dessas pessoas que precisa da validação. Porque se você sente que em algum momento você não está sendo abençoado, não está honrando pai e mãe, não tem como você ser próspero. Não tem como. É impossível. É impossível. E não estou decretando. Isso é lei, isso é energético. É impossível você ser próspero 100%. Você pode ser muito rico, mas alguma coisa ainda te falta. Você pode ser muito saudável, mas de repente te falta alguma coisa. Às vezes você é solitário, solitária. Então veja se tem algum aspecto da sua vida que você falha incessantemente. E veja se esse aspecto da vida que você falha tem a ver com algo que seus pais falaram lá atrás. De repente, seu pai e sua mãe falaram pra você que você tem que ser servidor público, porque é o futuro. Isso a geração X sofreu muito, né? Os pais da geração anterior, a geração X, queriam mesmo que os filhos fossem servidores públicos, trabalhassem, né? Fizessem nessas provas para trabalhar. Enfim. E aí você não faz nada disso. Você é um comerciante, você ganha muito dinheiro, você é comerciante, você fez uma coisa que não tinha nada a ver com o que seus pais queriam e eles por diversas vezes falavam pra você que isso não ia dar certo, que isso não era seguro. E aí? Você resolveu isso com você? Você consegue, seu negócio vai pra frente? Você ganha muito bem? Você se sente muito próspero? Sua vida é tranquila? Quando eu digo isso, todos nós temos problemas, situações que são passageiras, a gente resolve, né? Por isso são situações que mudam toda hora, certo? Agora, a mesma busca incessante que nunca acaba pode ser um problema. Então você consegue essa profissão que não foi a que seus pais falaram pra você ter. Você não resolveu isso com eles. Você não se sente abençoado nos seus negócios. Você até pode ganhar muito dinheiro, mas você está sempre infeliz. Ou você trabalha demais para poder ganhar aquele sustento do mês. E você acredita que... Ou então, quando seu pai e sua mãe dizem que você tem que trabalhar mais. Isso é um absurdo, você trabalha pouco. Como que você trabalha pouco para ganhar mais do que o que eles ganhavam? Então, aí entra também as crenças que você vai criando ao longo da vida. E a falta de... E essas crenças, elas geram um problema na gente, né? Que é exatamente o que nós estamos falando hoje, né? Justamente sobre o assunto de hoje. Essas crenças geram na gente
o medo de não sermos abençoados pelos nossos pais. Então eu tenho que fazer exatamente aquilo. Mesmo que eu fale, eu vou fazer diferente. O resultado é o mesmo do que se você fizesse aquilo que seus pais estavam te falando. Por quê? Por quê? Porque aquilo é crença. E você precisa se livrar dessa crença. Você precisa se libertar de tudo isso. Você precisa se sentir abençoado pelos seus pais. Mas mais do que isso, como eu disse, a bênção dos pais é extremamente importante para você ter a sua carta de liberdade. Mas por quê? Porque a partir do momento que os meus pais me abençoam, eu me abençoo. E somente eu tenho o direito e o poder de dizer como vai ser a minha vida. Entende isso? É importante que a gente traga essa responsabilidade dos nossos sucessos e insucessos para nós também. Para nós enxergarmos o que tem que ser mudado, o que precisa ser ouvido, o que precisa ser estudado, né, remanejado na nossa vida, porque só dessa forma a gente vai, autoanálise, né, só dessa forma a gente vai entender o que tá faltando, onde eu não tô me sentindo abençoado. Mas pode ter certeza que 90% dos teus problemas da vida, principalmente os que você repete de padrão, quando seus pais te abençoam, quando você limpa essa energia do seu sistema familiar, você fica completamente livre. E era isso que eu vim falar pra vocês. E eu vim falar hoje, porque hoje eu me sinto abençoada pelo meu pai e pela minha mãe. Hoje eu me sinto abençoada por mim. E eu quero que vocês sintam essa bênção também. Um grande beijo e até o nosso próximo episódio desse nosso podcast.